você tem uma bandeira dentro dos seus projetos que é a questão da moradia. Sim. E a moradia, ela, historicamente, isso não é uma questão apenas Brasil, é uma questão mundial, ela se arrasta desde o início da humanidade. No Brasil, isso também não é diferente, e no estado do Amazonas isso piora um pouquinho mais. Sim. Em que momento que você foi colocado, ou que você percebeu, ou como que você encontrou, como você encontrou esse projeto na tua vida? Quem encontrou quem, na verdade? Assim, eu estava num movimento de mulheres que sofrem violência, eu queria entender a Lei Maria da Penha, eu queria ser útil para discutir a violência, combater a violência às mulheres. E daí as meninas que me procuravam, elas traziam dois problemas. A violência e estavam numa ocupação, numa invasão. Vou usar um termo não politicamente correto, porque as pessoas elas não gostam. A gente que fala, as pessoas não gostam. Elas não gostam de ser chamadas de profissionais de sexo. Agora, eu sou prostituta. Então, eu sou muito assim. Eu vivo no meio desse povo. Então, eu falo a língua que conecta, que conecta, né? E aí, eu passei aí e vi que não era tão difícil. Que tinham reintegrações de posse liminares que podiam ser revistas. Que o juiz não era um ser do outro planeta. Que a gente podia chegar até o juiz e conversar com o juiz. E que a gente podia propor um advogado para segurar aquela liminar. Então, nós conseguimos desfazer 2 reintegrações de posse. Conseguimos que um juiz liberasse aqui na capital, a comunidade Luiz Otávio, no Monte das Oliveiras. O juiz, pela primeira vez, foi na comunidade. Caramba. Viu 2.000 pessoas assim, morando naquele local urbano e mediu e permitiu. Liberou a área para a população. Uma área grilada, creio eu. E eu estava participando diretamente disso. Então, daí eu passei a atuar na questão do direito a ter a terra para morar. Certo. Manaus, o Brasil e no Amazonas parece que nós vivemos ainda muito forte as 6 Marias, lá de 1900 bolinha. Ou seja, tem proprietários que não existem mais, então vai alguém grila a terra, em Manaus isso. Então a gente nós conseguimos, eu, Milena, Dona Ana, Ana Ramos já faleceu, algumas meninas, que nós mulheres pudéssemos ser lideranças também no movimento de moradia, também na luta pelo direito a ter a terra e a moradia. Primeiro é a terra, depois a moradia. E isso foi tão forte, ver que o medo das pessoas era não buscar o seu direito legal, elas iam muito pelo ilegal. Ou pelo político que depois vinha e liberava a área. Então, não, eu busquei um direito legal, é possível, Então, vamos embora e vamos fazer essa luta. E eu me encontrei dessa forma, e foi onde eu investi muita energia até hoje, e não fico quieta, não fico parada. Tem programa, tem projeto de habitação, então bora trazer para Manaus, para Amazonas, vamos colocá-lo em prática, vamos fazer nosso papel, que é muito burocrático, mas dá trabalho, então vamos trabalhar e vamos ajudar a ter casa para o povo, porque resolver não tem como, porque os movimentos sociais que atuam nesse campo, o quantitativo é bem pequeno do governo federal, mas já é alguma coisa, válido, é maior para as prefeituras e está certo, que as prefeituras façam bom uso desse recurso, Minha Casa Minha Vida, e nós, do movimento, também façamos bom uso e construamos as casas, os apartamentos, as moradias. E tiremos as pessoas das áreas de risco, tiremos da casa do pai, da casa do sogro, da sogra, eu digo sempre pro povo, né? Quando começa o relacionamento, são flores. Daqui a pouco a moça não sabe mais, não acorda cedo, não lava a roupa, uma preguiçosa, começa os atritos, normal. São famílias, são núcleos de famílias diferentes. É diferente, então tem que, de fato, ter o seu canto. Então, a gente ouve tudo e procuramos atender nesses casos. Aglomerado familiar, pessoas de área de risco, pessoas que não têm condição de pagar aluguel, mulher chefe de famílias, pessoas PCDs, enfim, a gente procura atender esses casos mais críticos dentro dos tantos, porque no Amazonas nós somos mais de 150
mil famílias que moram de forma indigna. Caramba. Então, nós temos que fazer alguma coisa. O governo federal faz alguma coisa, o Estado já fez mais, quero dizer isso com muito respeito, já fez muito mais, a SUAB já foi muito mais ativa, né? A prefeitura tem feito alguma coisa, quero dizer que a prefeitura mobiliou, né, uma entrega agora, achei muito bacana, parabéns, né? Eles estão mobiliados, apartamentos, coisa que o movimento não tem condição de fazer e que o Estado não tinha feito ainda. Mas o importante é trazer essa dignidade. Para mim, a moradia é uma porta de entrada para outras políticas públicas. Então, vou estar sempre nesse embate. Se aparecer depois outra coisa como missão, eita, vou lá. Vamos Enquanto lá. tiver vida, estamos vivendo, né? A gente morre atirando no bom sentido. Acho que eu vou morrer atirando, no sentido de fazendo alguma coisa, fazendo embate, fazendo bem, sem nunca usar uma arma, sem nunca usar nem palavrão, eu não gosto. Evito. Mas sou braba, quando estou braba. Não pisa no meu calo, Não né? pisa, eu fico muito braba. Cristiane, você percebe que nessas invasões, né, que entram com pedidos de desapropriação, a gente sabe, e aqui eu quero ter a liberdade para falar, que existe o mercado de grilagem. Existe o mercado de grilagem e invasão de terra também. Muitas das vezes, eu não falo isso de maneira geral, mas parcial, que muitas das invasões de terras acontecem de maneira criminosa, Sim. Por grupos criminosos. Com certeza. Como que você consegue dividir uma invasão isso você dentro do movimento? Sim. Como que você consegue chegar lá e perceber que é uma invasão que aconteceu por pessoas que de fato querem uma moradia, um pedaço de terra para construir sua casa, ou uma invasão que ela é criminosa? Como que você consegue perceber? Ou se você já percebeu? Eu já saí do processo de invasão. Muita gente precisa. Muita gente que está na ocupação não está porque precisa. Tem um comando que a gente não vê, que a gente não sabe quem é que comanda. Mas a população está lá. Tem aqueles que não precisam, que fazem expediente para comércio, e tem a maioria que precisa. Até porque tem um fato que é diferente do Brasil todo. Os haitianos, com o terremoto, foram para onde? Para o Amazonas, vieram para Manaus. São Paulo e Manaus vieram os haitianos. Quando da grande cheia de 2022, se não me falha a memória, isso para contar um fato recente, porque Manaus está, segundo o Instituto de Geologia do Brasil, desse ano 2026, é a cidade mais favelada do Brasil. Pode pegar lá, Instituto... Tem 4 das maiores favelas entre as 10, né? Entre as 10. Cidade de Deus. Cidade de Deus. Vou citar a Cidade de Deus, porque é a primeira, né? Então, o que acontece? A gente esquece que nós tivemos uma grande cheia e o povo ribeirinho veio para Manaus e para Novo Airão, Manacapuru. Nas estradas, nas vicinais. Estão lá, sem energia. A grande estiagem que abalou demais nosso estado. Para onde esse povo foi? Manaus. O que é Manaus hoje? Estava passando no Fantástico há 2 anos atrás. A maior ocupação da América Latina está em Manaus. A tarde de viver melhor. Sai do antigo Monte Oreb que voltaram e vai até, se perde de vista, são mais de 30 mil, Caramba. 30 mil famílias. Negócio É Monte Oreb, é? Não é mais Monte Oreb. Agora Mudaram o nome. é Nova... Mas só mudaram o nome, a localidade é a mesma. A mesma. E assim, é muita gente de fora. Na época do Monte Oreb era assim, os haitianos, os venezuelanos, os indígenas, os amazonenses de Manaus, mas a maioria era esse povo vindo da cheia, depois agora da grande seca, e Manaus é isso. Então é um fenômeno só nosso. Nós temos em São Paulo um fenômeno de moradores de rua, depois do Covid, que também tem em Manaus. Se você for na periferia, tem um povo bebendo demais, que não tinha mulheres, e morador nas paradas de ônibus. Foi tudo depois do Covid, ou seja, o psicológico, o psiquismo das pessoas foi afetado. Ainda não se teve um estudo, não se tem, porque a ciência ela não é tão rápida assim, para acompanhar fenômenos tão rápidos como o que o Covid deixou, como o que Manaus é hoje. Se Manaus é hoje a cidade
Mas o Instituto não é o IBGE, é esse outro instituto, Instituto de Geologia do Brasil. Pode ir lá e entrar. 2026, né, 2025. 2025 nós estamos em segundo lugar. Hoje nós estamos em primeiro. Por conta do quê? Dos fenômenos. A questão ambiental. Quando você destrói a floresta, quando você mexe no meio ambiente, quando você agride o meio ambiente, dá uma resposta. É isso. E a resposta é a cheia do sul e a seca no norte. Porque a América Latina, toda a América do Sul, toda fica dependente da Amazônia. Esse desmatamento repercute devido aos rios voadores. Então, pesquise isso. Rios voadores, o que causa a destruição da floresta. Nós não somos o pulmão do mundo. São as algas, sim, são as algas, mas a floresta em pé ela tem uma importância fundamental para os rios voadores. Logo, se descontrola os rios voadores, logo vai encher num canto e secar no outro. Então, tem que ter pesquisas, né? Eu não sou uma catedrática na área, mas na pele eu sou, porque todo mundo é, né? Porque quando está seco, a fumaça, quando eles tentaram tacar fogo ali na BR-319, em Iranduba e Presidente Figueiredo, na estrada, para fazer o quê? Pastos. Meu Deus. Né? Pastos, porque a boiada tinha que passar. Então, a seca fez com que qualquer risquinho queima tudo. E aí está em Manaus, que ficou um caos e as pessoas passando muito mal. Ou seja, repercute na saúde pública, repercute no idoso que falece, repercute numa criança que pega uma asma. Enfim, vamos cuidar melhor do nosso meio ambiente, vamos entender que tudo está conectado. Ou seja, somos holísticos, né? Segundo a física quântica, o homem é um ser holístico. Exatamente. Ou ele está cuidando de tudo muito bem, ou ele, vou usar um termo bem popular, se ferra em todos os sentidos. Exatamente. Falando ainda sobre moradia, Cris, eu conheci recentemente, eu não conhecia de verdade, eu recebi aqui o Denis, que foi o ex-superintendente do INCRA, e ele falou do Minha Casa Minha Vida Rural, que também vocês têm uma atuação dentro dessa semântica do projeto. Como que acontece isso? Vocês recebem algum recurso do governo federal? Tem um cadastro? Como que acontece esse movimento e como que vocês destinam, por exemplo, o município? Qual a atuação? Quantas pessoas vocês já beneficiaram? Assim, é uma linha do Minha Casa Minha Vida. O governo federal tem três linhas Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida FAR, que é para as prefeituras, ou governo do estado. Minha Casa Minha Vida construtoras, que são para as empresas. E Minha Casa Minha Vida entidades, que é uma parcela bem menor, né? E o entidades é para associações, movimentos sociais que tenham CNPJ, é muita exigência, mas esteja regular ali. E ele pode apresentar no urbano ou no rural. Como nós não temos aqui o MST, outras organizações muito voltadas para a questão rural, então nós da União Nacional para a Moradia Popular, MLM, CONAM, podemos apresentar propostas no rural. E quando a gente fala em rural, a gente quer ir onde a gente atua. Por exemplo, nós temos um grupo de meninas mulheres que atuavam em Silves, levando absorvente, conhecendo a comunidade. Então, tem atuação? Tem. Então, a partir do material que a gente manda, de fotos, de atuação, manda a proposta. Você passou porque está com a entidade redonda. Manda a proposta. Então, a proposta foi aprovada. Então, inclui as famílias. Quem são as famílias? As que estão, no nosso caso, em Silves, no Beiradão. Sim. As ribeirinhas. A prefeitura entra com a documentação da terra, porque aquela terra lá é municipal. Se for do governo do estado, é da SECT. Então, inquaria agora a SECT que vai estar dando o documento da terra. Então, o projeto foi aprovado lá. Então, nós já atendemos, na versão passada, 500 famílias de diversos municípios. Hoje, nós estamos atendendo 1.150 famílias em diversos municípios. Isso é a União Nacional por Moradia Popular, da qual eu represento no Amazonas. Mas ela tem 19 estados da federação. Então, é muito bom. É muito gostoso você ir lá na área rural, na área indígena, não aquela que está lá tranquila, ainda tribalizada mesmo, aquela lá desquieto, só gosto de ir lá para meu chibé com eles, ouvir as histórias, ouvir a língua deles.
Mas naquelas que não estão mais, pode ser construídas unidades, nos quilombolas, nos ribeirinhos, da agricultura familiar, nos assentados da reforma agrária. Então, é essa população que nós podemos atender. E nós temos hoje, vamos somar para mais de 1.600 ao todo, né? Desde quando sou Minha Casa Minha Vida, no Amazonas, mais de 1.600 famílias atendidas por esse programa. Em todo lugar que você possa imaginar. Santo Antônio do Içá, que é muito longe, São Gabriel da Cachoeira, está lá um alô pessoal do Torodugo, né, Dr. Frazão e toda a sua família, que atua lá em São Gabriel, Manacapuru, Silves, vai agora para Parintins, vai para Urucurituba, Urucurituba já está acontecendo, vai para Urucará, Coari já tem, vai ampliar em Coari, enfim, é muito diverso, são muitos locais, muitos municípios. Muito atendimento. Muito atendimento, através de um programa do governo federal, que é elogiado no mundo todo, né? Uma política que alguns países, inclusive da Europa, querem conhecer um pouco mais, como muitas vezes o Brasil vai em algum local para conhecer, para aplicar, né? No Brasil e vice-versa. Então, acho que tem de bom no país, a gente tem que colher. O que tem de bom no Brasil, também outros países têm que dar... Reconhecer, não digo copiar, mas moldar para o seu país, para atender a sua população.